não é um bom momento politicamente para a reforma da Previdência. Se não tivesse acendido antes, teria acendido agora a luz amarela, do ponto de vista político, da reforma da Previdência. É claro que nesse momento, os técnicos, por exemplo, o nosso guru para a reforma da Previdência, Pedro Neri, está debruçado nas 33 páginas do projeto para detalhá-lo. Vamos esperar o detalhamento dessa proposta, inclusive porque há também, ainda não medido, o impacto dessa reforma nos estados, que tende a fazer aumentar o impacto prático fiscal na vida da sociedade. Mas voltando à questão política, não daria a rigor, e nós falamos muito sobre isso aqui, Vera especificamente, para esperar que chegássemos hoje com uma proposta robusta, com um número de impacto fiscal substantivo, considerável, se pensarmos na debilidade do processo, dos vícios desse processo. Nós temos uma reforma da Previdência cujo mote é o combate aos privilégios, sobretudo, obviamente, do funcionalismo público. Mas a origem deste projeto relativo aos militares, da aposentadoria e pensão dos militares, tem um privilégio de partida. A origem é privilegiada. Foi o Ministério da Defesa, representante das Forças Armadas, quem formulou o texto original. Isso não é segredo, é público. A partir daí, a meu ver, um vício de origem, uma exceção, portanto, um privilégio. O Ministério da Economia passou a trabalhar, sem dúvida nenhuma, para ter algum saldo a favor, chegando nesse número de 10 bilhões em 10 anos, o que é, obviamente, muito pouco. O mercado, aqueles agentes do mercado com quem eu falei nos últimos minutos, foram alguns, fizeram o mesmo diagnóstico, acharam um número ruim. O que aconteceu? Nós tínhamos, na origem, um projeto de reestruturação previdenciária, de pensão e aposentadoria para os militares. No meio desse percurso, como forma de equilibrar as reações corporativas, considerando ser o presidente um militar e a espinha do seu governo composta por militares, uma pressão para que, em troca da reforma da Previdência, da porção militar da reforma da Previdência, houvesse a reestruturação da carreira, corrigindo defasagens históricas. Então, uma economia, a palavra não é essa, mas um impacto fiscal de algo como 100 bilhões, 97 bilhões em 10 anos, que já seria modesto esse impacto, virou 10 bilhões, cerca de 10 bilhões, porque a reestruturação da carreira nos levou para algo como 87 bilhões, 90 bilhões. Não é bom. Não é bom. Politicamente já havia o privilégio da demora de um mês, da distância de um mês entre a apresentação da primeira parte do projeto da PEC e agora desse projeto de lei ordinária. Um mês depois. E aí se apresenta com todo esse trâmite conhecido, muita dificuldade, muita sangria, um projeto de impacto modesto, é óbvio que o Congresso vai cobrar a conta disso. E a gente aqui é muito franco, né? O resultado mexido por esses senhores aí, porque esses senhores, os secretários especiais, aqueles da equipe da Previdência, do Rogério Marinho, os técnicos, que pegaram esse projeto para deixá-lo como afinal ficou, trabalharam com uma margem muito pequena. Vamos lembrar aqui, margem muito pequena resulta num projeto final ruim. Ruim. O impacto fiscal decorrente deste arranjo na parte relativa aos militares é ruim. Ainda há a questão dos estados a ser examinada. Falando em esfera federal, certo? É claro que assim seria, esse ponto é muito importante. Isso é um problema político contratado não apenas no dia em que se separou a entrega dos dois projetos, das duas partes da reforma, mas quando se permitiu a excentricidade dele ser formulado a parte dos militares pelos militares, sendo os técnicos, os especialistas, meros revisores. E eles estão aí nessa coletiva explicando aquilo que não lhes cabe.
Eles não podem dizer, olha, a gente recebeu isso aqui, tinha essa margem pequena para operar e operamos o quanto fosse possível para dar uma satisfação à sociedade e ao Congresso, que resultou neste impacto final, graças a Deus, de 10 bilhões em 10 anos. E lamba, porque não seria assim. É esse clima que chega ao Congresso agora. Chega a um Congresso que está se sentindo negligenciado pelo governo federal, pelo Planalto. O Rodrigo Maia, mais uma vez, subiu o tom hoje. E o recado dele é o mesmo de há 2 semanas, num tom acima agora. Por que eu, e portanto o Congresso, especificamente a Câmara que eu presido, por que nós vamos queimar o nosso capital político, dar a cara para liderar um processo de aprovação e convencimento de uma reforma impopular, se o governo ele mesmo não faz a sua parte, se o presidente não bota a cara, se o Onyx Lorenzoni não articula, se os líderes não o fazem, se não há negociação política legítima. Então, o clima não é bom. É bom deixar isso claro. A parte relativa aos militares apresentada hoje não é boa do ponto de vista técnico, porque o impacto é ridículo, nem é boa do ponto de vista político. E chega num Congresso que está conflagrado e insatisfeito. Tem muita costura para ser feita e para ter otimismo. Será que essa reforma será aprovada no primeiro semestre? Fica difícil.